aspectos de algumas oportunidades para ambas as equipes. O jogo se desenhava aí para quem abrisse o placar dificilmente uma virada, um jogo muito ajustado. Em alguns momentos o Botafogo foi melhor, em outros momentos o Vitória foi melhor. Jogo passado a trave foi a nosso favor, hoje foi contra. Nós tivemos alguns aspectos que a gente não controla, e eu não vou entrar muito no mérito da arbitragem, mas interferiu diretamente no resultado da partida. O segundo lance, o lance do Everaldo no finalzinho ali, depois ele já foi substituir o lateral direito, o lance de 1 para 1 com situação de entrar na área, é lance de amarelo, acho que vocês concordam, segundo amarelo, expulsão, ele não deu, na sequência o treinador tirou o lateral direito, então isso é um absurdo, né? O primeiro lance do gol eu acho muito questionável, eu não vi falta do Wagner, eu vi o goleiro saindo em direção à bola e se chocando com o zagueiro, não o meu atleta indo e interferir a ação do goleiro. Acho que poderia um lance pelo menos ser revisado no VAR, assim como foi o lance do pênalti, durante todo o segundo tempo com erros e controle da partida onde o jogo não fluiu. E sem contar, eu falei que não ia falar muito, mas é complicado, a gente vai, não que a gente também peça por favor ao árbitro, mas a falta de respeito com que eles tratam os profissionais, eu acho que é a nossa arbitragem. É lamentável hoje o que eles fizeram, mas nada vai mudar e eu não vou me alongar nisso. Eu acho que eu quero enaltecer a entrega dos atletas, como eu tenho feito sempre. A gente chega ao final de um ciclo aí de uma sequência muito pesada. Chegamos bem, desde o jogo do Fluminense, aí, se eu não me falha a memória, são 4 jogos ou 5 rodadas que a gente figura aí fora do Z4. Isso é importante para o aspecto emocional. Claro que o que vale é a 38ª rodada, não é agora. Em relação ao jogo, muito próximo, em alguns momentos acho que o empate seria mais justo, mas página virada, agora o descanso mais que merecido, precisamos recuperar alguns atletas, recuperar nosso DM e a gente intensificar nossas buscas aí pra gente poder se fortalecer para a sequência. Muito boa noite, Carpini, Michael Douglas do site BNews. Depois de 2 jogos seguidos dentro do Barradão, vitória contra o Criciúma e o revés de hoje, o Vitória vai agora jogar contra o Fortaleza fora de casa, um jogo difícil, um adversário que também está em cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E o campeonato é assim, né? Não tem tempo para descansar, apesar que, como você pontuou agora, vai ter um tempo mais rápido para descanso. Como é que você avalia esse processo, né? Agora jogando fora de casa contra novamente uma equipe que está no topo? Pensar jogo a jogo, fizemos bons jogos fora de casa. Em alguns momentos fizemos bons jogos acompanhando de resultado, como foi o caso de Fluminense. Em outros momentos trouxemos pontuações, como foi Cuiabá e Juventude. Naquele momento talvez muitos não enalteceram o ponto, mas o Juventude, quase todas as equipes que enfrentaram no Jacone perderam. Cuiabá também é uma equipe muito forte dentro de casa. Então a gente valoriza todo o ponto, toda a conquista, toda a entrega. A gente pensa agora jogo a jogo. Tem uma sequência dura, assim como toda a sequência desse nível de competição, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa recuperar fisicamente, recuperar o aspecto mental, que eu acho que é muito importante, um pouco do descanso, né, para esses atletas, para a gente voltar um pouco mais zerado para essa nova sequência de jogos, começando pelo Fortaleza. Vamos pensar jogo a jogo. Carpini, boa noite. Um ponto me chama a atenção. O Vitória lutou muito para a contratação do jogador Daniel Júnior, né? O meio atacante Daniel Júnior foi para o mercado, brigou com o Curitiba na época e contratou o jogador. Hoje ele é pouco utilizado desde a sua chegada também. Eu gostaria de saber se há algum problema físico, técnico, não, ou é opção sua mesmo? É opção minha. E quando ele chegou também não estava aqui, era um outro critério, uma outra avaliação. Acho que ele é um bom jogador. No meu primeiro jogo aqui eu dei oportunidade, ele entrou, fez o gol. No segundo ele foi titular e não foi bem. E depois disso ele teve 2 lesões, ele perdeu um tempo no processo, foi para o final da fila. O Mateuzinho, no meu ponto de vista, e eu que tomo as decisões, está melhor que ele. E o Giamota tem entrado muito bem, hoje ele tem que esperar a vez dele. A fila anda e quando ele tiver a oportunidade, ele mostra que seja 5, 10, 15 minutos, ele vai ter mais minutagem. O fato de ter feito esforço, de estar, de não estar, para mim, pouco importa. Carpini, gostaria de saber sobre a opção pelo Lepo na zaga no lugar ao invés do Bruno Vim e como foi a atuação dele hoje com a sua avaliação. Olha,
eu sei que essa pergunta talvez a gente direcione ela pelo fato do erro. O Lepo não erra sozinho, assumimos toda a responsabilidade e é fato que viria essa pergunta, né? No primeiro jogo da minha estreia contra o Botafogo, quando eu escalei o Bruno Vini, as críticas foram grandes e ele bem fisicamente, bem clinicamente. Hoje ele se encontra no momento que ele volta de uma transição há mais de 30 dias sem jogar. E o Lepo fez 2 grandes jogos naquele setor. Então, se o Lepo vai bem, ninguém fala nada. Se o Lepo vai mal ou erra um lance como ele errou, por que não joga o Bruno Vini? Aí, se põe o Bruno Vini, tá um mês sem jogar, não gosta. Então, sempre abre-se precedentes para isso. Mas são opiniões e eu respeito. Eu entendi que o Lepo fez um bom jogo, não só hoje, mas contra o Criciúma e na partida anterior. Um jogo de muita transição, de um ataque muito rápido. Eu acho que o Bruno Vini, pelo período que ele está fora, ele sofreria um pouco, assim como ele sofreu na própria partida do Botafogo, minha de estreia aqui. Se você puxar a memória, você vai lembrar como foram os lances. Ele vai ter, claro, a oportunidade de voltar a ocupar o seu espaço. É um jogador, Bruno Vini, que eu confio e gosto. E agora esse período de descanso para uns, intensificando os treinos para outros, ele vai começar a participar de novo e sem dúvida vai nos ajudar, mas para a partida de hoje, para a sequência, para a batida que vinha a equipe da maneira coletiva, não era jogo para o Bruno. Você acabou de dizer que não era jogo para Bruno, que ficou há 30 dias afastado, mas você colocou o Everaldo, que está quase 4 meses parado, tanto no jogo anterior quanto nesse. E aí, por que Everaldo, não Osvaldo, que teve um tempo menor de recuperação também, e essa questão do Bruno Vini, no caso que você já falou também? Tá. A questão do atacante, por mais que ele esteja um tempo fora, é diferente o comportamento dele dentro do jogo de um zagueiro. Você voltar a uma linha defensiva, onde você tem Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino, é diferente de você ter um Everaldo que 1 para 1 ele pode te criar uma situação de gol em uma jogada esporádica. Ele não precisa ser um cara constante em 30 minutos que ele participe. Em um jogo ele pode definir o jogo para você. E o zagueiro em um detalhe a gente pode perder o jogo. Então são pontos de vista e eu acho que para um atacante, um jogador de meio para frente interfere menos o período, justamente porque eles têm capacidade de vencer a partida e o zagueiro é uma posição assim como o volante, como um lateral, um cara de muita constância no jogo. E justamente um adversário que tem essa constância ofensiva, essa transição tão rápida, eu entendi que era isso. O Osvaldo veio para nos ajudar. Hoje de manhã ele treinou, ele fez transição, ele só estava no banco ali como um figurante, como um cara que tem para nós uma referência, um pilar, uma liderança técnica, um cara que ajuda muito dentro do vestiário, e é importante nesse momento estarmos todos juntos. O Osvaldo tinha condições zero. Quando eu disse a semana passada que eu fui responsável com o Everaldo e com o Bruno, é porque eles tinham um mínimo de condição, por eles já estarem entregues à parte técnica. O Everaldo ainda não. A partir de amanhã ele começa a treinar com o grupo e para as próximas partidas ele reúne condições para hoje. Tanto é que ele treinou hoje pela manhã. Ele desceu da concentração, treinou e voltou para a concentração, se dispôs a estar junto com o grupo. Carpini, boa noite. Dudu cumpriu suspensão no último jogo, hoje não foi relacionado. Eu sei que você falou antes da partida que foi por opção técnica, mas agora eu quero saber, ele segue nos planos do Vitória? Você pretende contar com ele para os próximos jogos? Ele é atleta do Vitória, segue nos planos. Aí, se eu vou relacionar ou não, se eu vou usar ou não, é outra história. Eu já falei antes do jogo que o Dudu foi opção minha. Carpini, boa noite. Hoje você fez uma dobra ali na lateral esquerda, colocando o PK e Esteves, e eu percebi que os dois trocavam, né, meio que de posição o tempo todo. Para esses 2 próximos jogos fora de casa, Fortaleza e também Grêmio, né, dos jogos aí fora de casa, você pensa também em fazer essa dobra na lateral esquerda? A gente precisa avaliar outras questões. Física, quem a gente tem de retorno para os próximos jogos, para a gente poder entender aí a melhor estratégia em cima de cada jogo. Pensando primeiro no Fortaleza, antes de falar do Grêmio. Nós vamos ter um tempinho para pensar um pouco, acompanhar os jogos, ver todo o material que a nossa equipe preparou já para a gente. Claro que a gente conhece já o Fortaleza, inclusive enfrentei eles na minha estreia esse ano no Brasileiro, mas é uma equipe difícil de se jogar, principalmente jogando nos seus domínios, e a gente vai pensar no melhor plano de jogo para essa partida, levando em consideração também esses aspectos clínicos, físicos e tendo talvez a possibilidade de algum retorno. Carpini, no final do jogo a gente viu que você saiu muito chateado, né? Inclusive estava conversando com o Roque Mendes e tudo mais. Estava chateado por quê? Pela arbitragem, pelo contexto do jogo, alguma coisa que aconteceu no final que a gente não viu?
Eu acho que o que aconteceu todo mundo viu. O primeiro gol, não vi falta. Acho que no mínimo poderia checar no VAR. Se ao contrário, às vezes a gente percebe... Vou falar besteira aqui. E o Alejandro também fez a falta. Eu olhei 10 vezes a imagem. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que Bandeira dali viu o lance, marcou muito rápido. Não sei se foi a comunicação do VAR, se foi o Bandeira, mas o Bandeira já correu lá para trás. Bandeira, enfim, também poderia ser checado o lance. O lance do 1-1 com o Everaldo no final do jogo ali com o lateral, ele já tinha amarelo. Foi lance para o segundo amarelo e para expulsão. 2 pesos e 2 medidas, na sequência tira o lateral e volta, põe um lateral, porque ele sabia que poderia correr ser expulso, então assim, ficou mais nítido ainda. Então, a maneira que a arbitragem direciona ao profissional ali, nós não somos inimigos, e a gente também às vezes extrapola, passa do ponto. Eu não peço também por favor, mas também não falto com respeito da maneira que principalmente o quarto árbitro hoje falou do Vitória, do trabalho. Ele sabe o que ele comentou, porque eles têm o áudio lá, não cabe a mim repetir, isso me chateou muito. E claro que o resultado, a expectativa é de igual, e eu acho que nós fizemos em determinados momentos e conquistar uma pontuação. Se não fosse a vitória, era importante somar. Como sempre, todos os jogos é importante somar nessa competição, mas é bom destacar que a equipe vem numa evolução, vem numa crescente, mais uma rodada que a gente fica fora do Z4, frisando também que isso não me preocupa tanto nesse momento, o Z4, mas o aspecto psicológico, a gente sabe que o Z4 é o Z4, a gente se preocupa em estar na 38ª, 7ª, 6ª rodada que seja, já mais próximo de cumprir a nossa tarefa, que é a recuperação. A gente paga ainda muito pelo início da nossa competição.